Olá, os amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, mais uma vez aqui com os amados, para darmos continuidade sobre o último estudo, a qual foi postado no canal, a qual falamos da árvore gigante, do espírito do anticristo que agia atrás dos impérios, dos reis e dos líderes deste mundo. Então, no primeiro vídeo nós falamos da tipificação da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual um tipificava Cristo e a outra Satanás. Nós vimos também ali, falamos de Ezequiel 31, de Isaías 14, a comparação da árvore, a qual Deus comparava o cedro do Líbano como um ser espiritual por trás de todas aquelas mensagens. Nós sabemos que ele agiu no Egito, na Síria, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, que era o espírito do anticristo agindo atrás desses impérios, a qual nós vamos ver no Apocalipse formando o sistema da besta, com 7 cabeças, 10 chifres. Então, tudo isso no sentido espiritual, a qual as mensagens estão nos transmitindo. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, a partir do versículo 14 de Daniel 4, que diz assim: E clamou em alta voz e disse assim: Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai os seus frutos, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixais na terra o tronco com suas raízes. Então nós vemos que Deus manda um mensageiro, um anjo, cortar esta árvore gigante, mas deixou o tronco e as suas raízes na terra. Por quê? Porque o tronco e suas raízes na terra, isso foi proposital. Deus deixou para que esta árvore viesse germinar ou brotar novamente. Quando nós lemos aqui em Jó 14, versículo 7, diz: Porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Então nós vemos que Deus deixou, porque como Eclesiastes 1,9 diz, o que aconteceu no passado, nós sabemos que o quadro de Nabucodonosor, ele tipifica o anticristo. O que aconteceu ali acontecerá no futuro e acontecerá novamente. Então, quando nós vemos que o tronco deixou, mas há esperança para a árvore que foi cortada, quando nós vemos aqui Ezequiel 31, no versículo 4 em diante, diz assim: As águas fizeram crescer. Tá vendo? Esta árvore, ela começou a brotar de novo, porque o abismo o exalçou, ou engrandeceu. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regados a todas as árvores do campo, né? Ao restante das nações. Por isso se elevou na sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotavam. Então nós vemos que esta árvore que foi cortada e deixada o tronco, ela se renovou por causa das muitas águas que vinham do abismo, né? Nós vemos que é um ser espiritual. Está aqui o espírito do anticristo agindo, mas ele surgiria, né, novamente e agindo, porque ia brotar mais uma vez, e os seus ramos e os seus frutos se espalhariam pelo mundo todo. Que nós vemos que são aqueles descendentes do maligno, né? Do espírito do anticristo, que age por trás destes reis e desses líderes, tanto religiosos como os políticos. Então, meus amados, e nós damos continuidade, que diz assim, ó: Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, e no meio da tensa relva do campo seja molhado o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada sua mente para que não seja mais de homem, e seja dada a mente de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Então nós vemos que o que aconteceu? Que este ser aqui, Deus tira a mente de homem e põe mente de animal. Então ele diz assim: você vai viver em meio à relva do campo com os animais. O campo é o mundo. Então, quando nós vamos lá para Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. A besta é um animal, que aqui vai nos levar para o anticristo e o sistema que tinha 7 cabeças, aquelas cabeças a qual agiu atrás do Egito, da Síria, da Pérsia, Babilônia, né? Todos esses impérios, esse espírito estava agindo. E 10 chifres,
e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então a besta que via era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e sua boca como de leão. Então nós vemos que ele estava na relva do campo e estava com a sua porção seria com os animais que estavam. Quem os animais são esses? Aqui, ó, as nações, leopardo, urso, né, o dragão. E quando nós vemos que o tronco ele foi amarrado com ferro e bronze, nós vamos lembrar aqui do Império Romano e do Império Grego. O leopardo representa o Império Grego. Então esses dois impérios vão estar alinhados com o anticristo no tempo do fim. Tanto o ferro como o bronze, eles vão estar aliados com o sistema da besta do anticristo do tempo do fim. Esses dois impérios vão estar aliados. Aqui nós vemos o leopardo, nós vemos o próprio leão que representa a Babilônia e muitas outras nações que vão estar ligadas a esse sistema da besta do tempo do fim. Então, meus amados, quando nós vemos aqui essas coisas acontecer, né, lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas diz assim: propôs-lhes estão uma parábola, olhai para a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, sabeis, pois, vós mesmo, ao vê-las, que já está próximo o verão. Sabemos que o verão é a volta de Cristo. E aqui diz assim: olhai para a figueira em Israel, e depois para todas as outras árvores que estão à sua vizinhança, que são as nações, né? Quando começar a brotar, olha, começar a brotar a árvore, qual foi cortada ali em Daniel, ela vai brotar. E quando você vê ela brotando, a coisa está brotando, já está se formando, né? Os animais já estão debaixo da sombra desta árvore, né? Os 10 chifres já estão se formando, né? Falta entregar os 10 diademas a eles. Quando virem isso, aí ele fala: tomai cuidado, porque o verão está próximo, Jesus está voltando. Então nós vemos que, da mesma forma que aconteceu ali, o quadro de Nabucodonosor, que é um quadro do tempo do fim, do anticristo, né? Nós vamos ver que aqui no finalzinho de Daniel vai dizer assim: seja mudada a sua mente para que não seja mais de homem, ele seja dada a mente de animal, e passe sobre ele 7 tempos. 7 tempos são esses, os 7 tempos que Daniel 12:7 fala assim: ouvi homem, e eu ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, a qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metades do tempo, quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Então nós vemos que 7 tempos são os 7 anos que o anticristo vai estar sobre a terra, sendo que 3 anos e meio, metade do tempo, ele vai estar perseguindo a igreja, o povo santo de Deus. Então esses tempos, Nabucodonosor, a qual tipifica o anticristo, está nos apontando para o tempo do fim, né? A qual ele vai ser tirado da mente de homem e posto a mente de animal. Então a besta, ela vai estar aqui durante esses 7 anos, animal, representada no animal. Então 7 tempos para a besta estando na terra e 3 anos e meio para ela estar perseguindo a igreja de Cristo Jesus. Então, meus amados, quando nós vemos isso, nós sabemos que o que aconteceu no passado acontecerá de novo. A sombra que aconteceu, o quadro ali de Nabucodonosor, tanto da estátua de Nabucodonosor quanto desta árvore gigante, vai representar um ser maligno, um espírito do anticristo que agia por trás. Quando eles passaram, o povo de Israel, 70 anos cativo, hoje em dia o povo de Israel somos nós, a qual aceitamos o sacrifício de Cristo. Pode ser judeus e gentios, não importa. Se nós estivermos na oliveira, a qual é Cristo, nós fazemos parte da Israel de Deus espiritual. Da mesma forma que no Velho Testamento, Ismael perseguiu o seu irmão, né, Isaac, da mesma forma que Esaú perseguiu a Jacó, os da carne perseguirão aqueles que são do Espírito. Aqueles que estão na lei, né, aqueles que estão presos da lei. Da mesma forma que estava no tempo de Cristo perseguindo a Cristo, fariseu, saduceu, o espírito de Satanás, o trono de Satanás estava no coração deles, sinagoga de Satanás faziam parte deles, eles perseguiram
aqueles que eram segundo o Espírito. Então a igreja primitiva foi perseguida e assim será no tempo do fim. Será no tempo do fim com a igreja, que é a Israel de Deus espiritual. 70 anos eles passaram. A grande Babilônia está localizada em Jerusalém. A Jerusalém terrestre, ela vai estar representando a grande Babilônia, a meretriz, que são cidades do mundo. O mundo é uma Babilônia, mas existe uma cidade do mundo a qual se corrompeu, né? E esta cidade é conhecida como a grande Babilônia, e é de lá que vai surgir. Então nós vemos que eles na carne, nós vemos quem? Judeus sionistas, querendo o quê? Construir o terceiro templo. Tudo para ele são pela carne, são coisas carnais. Então o que é que aconteceu em 1948? Tudo criado por eles, né? A ONU reconhecendo Israel como uma capital. Em 1948, 1967 e 1948 se passaram 70 anos. Foram 70 anos de escravidão, meus amados. 70 anos que o povo de Israel passou escravo na Babilônia. A Babilônia é o mundo. Nós vivemos nessa escravidão a qual o mundo nos faz. Que é o quê? Trabalho pesado. Nós vivemos sustentando esse sistema. Nós vivemos na escravidão desse sistema. Além do mais, aqueles que vivem no mundo vivem na escravidão do pecado. Da mesma forma que Ciro, em Isaías, fala que o meu ungido foi enviado para libertar o povo que estava cativo ali na Babilônia por 70 anos, Jesus, ele é ungido. Ungido significa Messias, Cristo. Então ali está tipificando Cristo como Cristo indo buscar o povo de Deus, a Israel. Naquela época era física, hoje é Israel espiritual, que são as duas casas, tanto judeus como gentios, que será resgatada da mão desse sistema maligno que nós estamos passando. Então nós vamos entrar na quarta revolução industrial. Não vai precisar mais do trabalho braçal, mas sim vai ser máquinas. Então nós estamos sendo libertos desse trabalho, mas nós vamos passar 7 tempos sendo perseguidos. Eu não quero dar uma data, mas eu estou dizendo que Deus trabalhou no passado, trabalhará no futuro e vai acontecer novamente aquilo que aconteceu. Não há nada novo debaixo do sol. Então, 1967, outra data também para Israel, para se completar 70 anos de 1967, é em 2037 se completa 60 anos. Em 1948 já se completou 70 anos. Então nós estamos vivendo os últimos minutos nessa terra, a qual o ungido vai vir buscar a sua amada igreja, o povo de Israel, para a sua casa, para a reconstrução, né? Como Neemias e Esdras voltaram para casa e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas a glória dessa segunda casa, que é o nosso corpo, será bem maior do que a da primeira, porque nós reinaremos com Cristo e aí o tabernáculo de Deus estará no meio de nós. E isso é uma profecia para a igreja de Cristo e é maravilhosa. Então, meus amados, esse foi a conclusão desse estudo, um estudo maravilhoso que Deus nos deu, né? Que nós vemos olhar os lados simbólicos das coisas, do sentido da árvore, que Deus nos trata perfeitamente, o nosso corpo comparado a uma árvore, no sentido da transição de aliança, e que nós vemos estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque naquele grande dia Deus vai recompensar aqueles a qual perseveraram para sermos reis e sacerdotes no seu reinado. Então, essa é a mensagem de hoje, concluindo mais um estudo em nome de Jesus. Se inscreva no canal, comente e compartilhe, para que o canal venha crescer e que o reino de Deus e a palavra cresça mais e mais, meus amados. Eu agradeço mais uma vez estar com os amados irmãos e até a próxima.